Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O destino dos funcionários públicos em requalificação pode culminar em despedimento para quem nunca teve vínculo. Maria Luísa Albuquerque garante que a redução de 12 mil é apenas uma estimativa. A divulgação da lista com os primeiros trabalhadores do Instituto de Segurança Social a ir para a requalificação fez o tema dos sedentários entrar ontem na audição a Maria Luísa Albuquerque no Parlamento. Narciso Miranda é quem nos faz companhia, como já é habitual à quinta-feira. Narciso Miranda, 12 mil funcionários públicos podem então ser despedidos? Podem, de facto. Não sei se todos, mas a minha convicção é que vamos ter despedimentos. E eu acho que devo salientar a forma clara que a Ministra das Finanças demonstrou ao abordar esta questão, que desmentiu todos os zigue-zagues de observações feitas por outros seus colegas, por outros membros do governo. Eu tenho pena que seja assim, mas a ter que ser assim, e obviamente eu não estou a dizer que defendo que seja assim, nós precisamos que os nossos governantes, a que nível for, sejam claros, deixem de fazer demagogia, ou então deixem de mentir. E esta palavra que eu devo transmitir à Ministra das Finanças é uma palavra positiva. Ela disse claramente, eu não sei, mas o mais provável é que não sejam necessários aqueles funcionários todos ao serviço da administração pública. É um problema complicado, sobretudo para as famílias, para as pessoas, sobretudo esta incerteza, esta dúvida, será a mim que me vai tocar? Será que uma das vítimas vou ser eu ou vai ser aqui o meu colega do lado? Por outro lado, é complicado porque, embora se sinta uma evolução muito discretamente positiva em matéria do emprego, nós temos ainda em Portugal um batalhão autêntico de desempregados. E isso, obviamente, é complicado. E os 12 mil engrossa esse batalhão, como é evidente, lamentavelmente. Numa altura em que Portugal vai, ao que tudo indica, antecipar o pagamento da dívida à Troika. Numa altura em que, previsivelmente, se vai antecipar o pagamento. Ora, aí está uma boa questão. O que é que será mais urgente? Para o país não tenho dúvidas nenhumas que é pagar a dívida. Para o país e para as pessoas. O país é constituído por pessoas. O país não é uma coisa de coisas. Ou não é uma coisa que são números. O país são pessoas. E as pessoas têm que ser olhadas como pessoas, como seres humanos. Se me perguntar a minha opinião, eu prefiro que a dívida seja prolongada por mais 6 meses, 1 ano, e, em contrapartida, passarmos a ter menos desempregados, menos fome, menos miséria, menos insegurança, do que pagar a dívida mais depressa. Do ponto de vista estatístico, ficamos todos satisfeitos, olhar para aquilo, não devemos nada, mas dentro das nossas portas existem estes sinais de degradação social. É a minha opinião, sinceramente. Por isso eu não concordo com a política que este governo está a seguir nessa matéria. Há, de facto, mais despedimentos na função pública do que aqueles que, de facto, eram, digamos assim, necessários era previsível para a Troika. E era, exatamente, a somarmos a redução. Quer dizer, há, de facto, uma redução de funcionários da administração pública que aconteceu durante 2013 e 2014, sobretudo 2014, que ultrapassou os números não só previsíveis, mas entre comas impostos. E por isso mesmo é que temos uma administração pública deficitária, e por isso mesmo é que encontramos fragilidades enormes, por exemplo, até porque está atual, por exemplo, na saúde. Ora, estamos a pagar aí a fatura. Está-se a destruturar os serviços de saúde, está-se a destruturar o Serviço Nacional de Saúde, com estas medidas de imposição de redução de meios humanos, e depois vamos aflitos numa situação destas, do surto de gripe que anda para aí, com pessoas a morrerem nas urgências porque não há meios humanos. E com pessoas à espera 8, 9, 10, 12 horas para serem assistidas, e algumas não resistem.
E isto é que é dramático, isto é que é o grande problema. É preferível não termos esta situação e prolongarmos a dívida mais 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses, do que apresentarmos como bons alunos em matéria de pagar a tempo e horas e depois, dentro da nossa casa, entre comas, existe esta miséria toda. Tudo isto porque existe uma almofada financeira confortável para que, de facto, então se possa adiantar esse pagamento da dívida. Almofada financeira confortável para a eventualidade de antecipar a dívida, que eu gostaria de pegarmos em metade dessa almofada e combatermos o desemprego e resolvermos problemas da saúde, da educação, etc, etc. Porque também era muito melhor. Com estes números levanta-se outra questão, a questão da segurança social. Levanta-se a questão da segurança social, levanta-se a questão da instabilidade nas famílias, levanta-se a questão da instabilidade nas escolas, com alunos que não têm meios financeiros para suportarem os custos, com os sinais de fome. Toda essa degradação social provoca uma profunda instabilidade, que é uma instabilidade mais dramática do que as vantagens de pagarmos a dívida antecipadamente. Como é que o Governo terá que olhar para a questão da saúde? Já há pouco levantou essa questão. Tem que olhar com olhos de ver, tem que olhar que a saúde é para as pessoas, é virada para as pessoas. Tem que analisar os investimentos na questão da saúde na perspectiva de que é um bem essencial, E tem que olhar sobretudo que uma vida não tem custo. Não tem custo. Eu não sei avaliar quanto é que custa uma vida, quanto é que custa evitar-se que se perca uma vida. E, portanto, acho que o Governo aí está a falhar. Não obstante o trabalho globalmente positivo do Ministro da Saúde até esta altura, mas está agora provado que é um trabalho positivo, não diria do ponto de vista casuístico, mas do ponto de vista dos efeitos a curto prazo, com consequências que, pelos vistos, são complicadas a médio e longo prazo. E na sequência dessas dificuldades que estão a ser sentidas nas urgências, ontem ficámos a saber que as urgências privadas podem então vir a tratar doentes do Sistema Nacional de Saúde. Podem em casos excepcionais, e só em casos mesmo muito excepcionais. E isso é prova da ruptura. É prova que alguma coisa está a falhar no Serviço Nacional de Saúde. É prova de ruptura em matéria dos meios humanos necessários para corresponder às necessidades das populações. E, portanto, a medida é positiva, mas tardia. Por outro lado, é positiva, tardia e demonstra que alguma coisa está a correr mal. E o problema que se põe é, muito bem, resolve-se o problema de imediato e o que é que vai acontecer? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Essa é que é a grande questão. A fatura que vamos pagar em função desta política de apertar, de reduzir os meios financeiros para pagar, se calhar, a dívida mais depressa, vai ser muito cara, vai ser muito pesada na vida das famílias, na vida das pessoas, na qualidade de vida das famílias e das pessoas. É preciso tomar medidas céleres para esta questão das urgências? Claro que é. Claro que é, começam a aparecer os sinais de algumas medidas excepcionais, das quais já que apontou, para resolver este problema. É insustentável a situação. E é insustentável a situação da mesma maneira que é imperioso que se retirem daqui as ilações necessárias, que se retirem daqui as consequências de uma determinada linha política, no sentido de avaliarmos se de facto valeu a pena ou não e se, em consequência dos resultados obtidos, vale a pena corrigir-se. Na minha opinião, vale a pena corrigir-se. Na minha opinião, tem que se corrigir. Não é possível esvaziar o Serviço Nacional de Saúde sem termos estas consequências que são, convém salientar, dramáticas. Consequências dramáticas, então, destas dificuldades sentidas nas urgências um pouco por todo o país. Passamos agora a outra questão, prende-se com a questão da economia e prende-se também com a austeridade que o presidente angolano está a impor no país. Vai ter consequências para Portugal? Claro que vai. É absolutamente evidente que vai ter consequências para Portugal e as primeiras consequências é para os milhares de portugueses. Empresários, trabalhadores, técnicos, quadros que foram para Angola e que estão em Angola e que estão a dar um grande contributo para o desenvolvimento de Angola. Mas também vai ter consequências, naturalmente, para Portugal, porque Portugal exportou muita mão de obra para Angola, exportou muitos dos empresários que se viram asfixiados aqui em Portugal e que foram para Angola respirar. E isso vai ter consequências, espero que não sejam umas consequências totalmente dramáticas, mas vai ter consequências, obviamente.
É uma notícia negativa para Portugal. Embora se compreendam as medidas, compreendam-se para quem está a olhar para Angola, para quem está a defender os interesses de Angola. Para Portugal não são positivas, obviamente. O que é que isto vai significar? Vai significar que os nossos empresários que estão em Angola a investir e a apostar tudo vão encontrar mais dificuldades, vão enfrentar muitos mais obstáculos. Vai significar que a massa humana trabalhadora que foi para Angola levar a sua vida também vai enfrentar dificuldades e eventualmente vai acarretar que a válvula seja um pouquinho apertada, a válvula de controle, isto é, se calhar menos gente que vai procurar trabalho em Angola e se calhar eventualmente mais daqui a algum tempo alguns que lá estão poderão regressar. Como é que as empresas que neste momento trabalham diretamente com Angola terão que encarar esta situação? Como encararam em Portugal, como encararam quando as medidas de austeridade apareceram em Portugal, é resistir e tentar lutar para sobreviverem e para continuarem a fazer o seu caminho. Não há possibilidades de ultrapassar este problema sem se lutarem, lutar e modernizar, alterar os procedimentos, reduzir custos, eliminar tempos mortos, custos inúteis, etc., para resistir às dificuldades que vão aumentar com as medidas de austeridade que o governo angolano vai impor. Muito bem. Estão próximas as eleições na Grécia, podem significar muito para a Europa? Muito próximas, são domingo. Vão significar, vão mexer com a Europa, vão fazer uma provocação, na minha opinião. O que eu estou a dizer é o contrário do que se anda para a dizer, e com devido respeito, que é muito, se calhar de pessoas que muito mais qualificadas que eu acho que não vai acontecer nada de especial. Eu acho que o que vai acontecer na Grécia, com os resultados previsíveis, é um abanão na Europa. Se quiser, até vou trazer uma expressão entre comas, é um soco no estômago da política europeia. Eu acho que esse soco vai ser necessário para, no fundo, que a Europa fique a pensar que tem sido laxista, que não tem tido a capacidade suficientemente forte e a visão de alterar, de se mexer, de lutar, de apontar medidas e sair daquela situação laxista de estamos em crise, o que acabamos de fazer, não podemos fazer nada, porque no fundo, sinteticamente, é o que está a acontecer. A Grécia vai abanar, a esquerda vai ganhar, o novo partido vai ganhar, e eu não sou muito cético, não sou daqueles que penso que vai haver um problema grave, o comunismo vai chegar à Grécia, ai meu Deus, que desgraça, o que é que vai acontecer, que a Grécia vai sair do euro, ou que o euro vai se... Não sou tão cético. Mas trará uma mudança? Da esquerda, claro. E acho lá que a mudança seja pela positiva. É melhor haver uma mudança e dar o abanão, desde que não rebente, desde que não estrague, do que mantermos esta situação de laxismo. E, portanto, eu não tenho medo da esquerda. Vou repetir, eu não tenho medo da esquerda. Não tenho medo nenhum. E, portanto, a direita tem governado maioritariamente a maioria dos países na Europa comunitária. Os resultados são um desastre. A direita democrática tem o seu papel, tem o seu... é respeitável, como é evidente. E, portanto, há que mudar, há que mexer. E isso pode começar-se a sentir agora na Grécia. Ele tem mais medo do que vai acontecer na França, com a força que a senhora Le Pen está a ganhar, extrema-direita. Pode ser uma ameaça. Eu estou a prever uma coisa para a Grécia que pode ser um absurdo o que vou dizer, sabe? Acho que vai acontecer na Grécia um pouco com as devidas proporções que aconteceu há 10 anos no Brasil. Quando o Lula ganhou as eleições, o que é que vai acontecer aqui no nosso país? Olha, foi um sucesso completo. Não mexeu muito na estrutura do programa de recuperação da economia brasileira que o Fernando Cardoso deixou, deu-lhe umas pinceladas de esquerda, introduziu umas medidas de repercussões sociais muito profundas, muito significativas, cujos resultados são positivos, e eu acho que... Deu mais poderes de compra às populações? Claro, melhor qualidade de vida, e eu acho que a Grécia vai levar um abanão um bocado deste género, portanto isso é positivo. Se isso acontecer, oxalá que seja assim, é positivo, e não vai haver nenhuma ruptura, olha, ruptura agora, que a gente anda pela Grécia e só encontra pessoas pelas ruas a dormirem sem abrigo, aumentarem um número significativo, uma coisa perfeitamente vergonhosa, que o próximo primeiro-ministro previsivelmente já disse que lhes vai encontrar uma solução. Isso é que é uma ruptura, as pessoas dormirem na rua. Foram 4 anos de austeridade.
Foram 4 anos de austeridade com aumento do desemprego, aumento da pobreza. Com os partidos tradicionais, com os partidos que durante décadas e décadas governaram em alternativa, a pulverizarem-se, a irem desaparecendo progressivamente. É impressionante a evolução do PASOK, que é o Partido Socialista Grego. É impressionante a maneira como em 3, 4 anos se vai diluindo. Que leitura se pode fazer disso? A leitura que se pode fazer é aquela leitura que eu gostaria que todos os partidos da Europa Democrática fizessem, designadamente em Portugal. É que as pessoas estão cansadas dos mesmos partidos, das mesmas políticas, das mesmas práticas, dos mesmos políticos. E, portanto... Isso pode-se refletir em França? Domingo é na Grécia, se calhar a seguir vai ser na França, e depois vai ser na Espanha, depois se calhar vai ser em Portugal. Depois se calhar vai ser em Portugal. É muito difícil e custa muito dizer isto, mas não é tola a ideia que eu estou a transmitir. E, portanto, repara, há 5 anos ninguém dizia que ia acontecer com o PASOK que está a acontecer na Grécia. Se calhar daqui a 1 ano vamos dizer, ninguém dizia o que aconteceu ao PSOE e ao PP em Espanha. Mas já há alguns indícios. Casa roubada, trancas às costas. Ninguém ia dizer o que ia acontecer. Quando o Sr. Hollande ganhou em França, o que ia acontecer, o que previsivelmente vai acontecer ao PS francês. Nós andamos a dizer há 10 anos, é perigoso esse crescimento da extrema-direita, na França, na Alemanha, mais aqui, muito perigoso, mas não fazemos nada. E a extrema-direita vai avançando, vai palmilhando. Claro que a situação em França, em termos daquilo que é a esquerda democrática, melhorou um pouco com esta situação do combate ao terrorismo, com esta situação do terrorismo. Infelizmente, melhorou a situação por más razões. Mas também veio agravar... Hollande melhorou a maneira como os franceses olham para o Sr. Hollande, melhorou significativamente, não por aquilo que ele fez, mas por más razões. Por aquilo que aconteceu, pela tragédia que aconteceu em França. Mas Le Pen tem uma voz mais ativa no combate ao terrorismo e naquilo que acredita que deverão ser as medidas. A senhora Le Pen tem um discurso populista, só que é um discurso populista descarado, pragmático, é mesmo populismo. E depois há muitos partidos da democracia que está e da social-democracia que têm um discurso populista, mas com uma capa de verniz, encoberto, um populismo inteligente, disfarçado de medidas. Custa muito dizer isto, tenho certeza que quase ninguém concorda com o que estou a dizer, mas eu tenho consciência, tenho a convicção profunda que isto é verdade. O populismo em Portugal pratica-se todos os dias. Todos os dias há populismo em Portugal. Estaremos perante um novo ciclo político. Repara, há 5 meses eu ouvi todos os comentadores em Portugal, todos, é só para lhe dizer porque é que há populismo, todos os comentadores a dizer que, por exemplo, o Partido Socialista, que vai ganhar as próximas eleições, é a minha convicção, com aquela liderança que tinha, não saía da cepa torta, não descolava. Eram cinzentos, não tinham ideias, não tinham projetos. Ai, meu Deus, se não fosse o António José Seguro, se fosse outro líder qualquer, isto já tinha disparado tudo. Como é que é possível o PS só ter 30 e tal % com o governo de direita a tomar estas medidas? Já foi há 5 meses e continua tudo na mesma. Não acredita que este novo líder tenha trazido nada de novo ao PS? Não é um problema só do líder, não estou a dizer mal do Costa e a tentar dizer bem do Seguro. O que eu estou a dizer é que este tipo de discurso populista que se faz em Portugal, que é um discurso populista, porque é que eu acho que é populista? Porque é mentira. E porque é o discurso que se faz para agradar as pessoas. É o discurso na base da ficção. É mentira. E, portanto, é uma coisa que agrada às pessoas, momentaneamente. De facto, o homem tem razão, aquele tipo que está lá na televisão tem razão. E passado 2, 3 ou 4 meses, não é verdade. Portanto, não existem efeitos práticos. É um populismo moderno e mais perigoso, porque provoca mais efeitos negativos na vida das pessoas, na vida das famílias. É a minha opinião, sinceramente. E portanto... Eu não estou a dizer que prefiro o populismo da extrema-direita, nem pensar nisso, né? O populismo de Le Pen. Mas esse populismo nós sabemos qual é o efeito, quais são as consequências que ele traz. Nós sabemos o que a senhora Le Pen quer. Nós sabemos. O resto, sabemos já tarde demais. Quando é aquela velha história, casa roubada, trancas à porta, mas já não vamos a tempo, já está roubada. Estaremos perante um novo ciclo político na Europa? Estamos a iniciar. Estamos a dar os primeiros passos. Começa na Grécia e vai evoluir, é a minha opinião. Vamos falar muitas vezes sobre isso, tenho certeza. Pontos e vamos falar aqui, porque aqui nós temos a coragem de dizer isto. Nem em todas as televisões há essa coragem, porque também não há esse espaço. Mas aqui há. Que pontos positivos trará esses primeiros passos? Desde que não se estrague demasiadamente, que não se deitem abaixo os alicerces
deste edifício que nós fomos fazendo, que é a Europa Democrática, os benefícios têm que ser positivos, porque como está mal. Isto está mal, não tem futuro, não tem, as economias já estão a mexerem, e na Europa continuamos aqui num rambe-rambe, numa política de pescadinha de rabo na boca. Não há líderes europeus, ou seja, não há líderes europeus, com o devido respeito. Aparecem alguns sinais de líderes europeus, mas nós deixamos de ter na Europa pessoas como Olof Palme, como o Willy Brandt, como o Helmut Kohl, para falar em pessoas de esquerda e de direita, entre outros, podia dizer muitos mais, François Mitterrand, etc, etc. Deixámos de ter esses líderes, porque não dizer também Mário Soares. Nós agora temos líderes de transição, temos líderes que aparecem só para exercer o poder. Nós hoje temos um líder do PSD, quando perder as eleições vai-se embora. Tivemos um líder do PS, perdeu as eleições, foi-se embora. O atual líder do PS é um líder para o PS conquistar as eleições. Depois vai exercer o poder, termina o poder, perde, vai-se embora. O Mário Soares nunca se foi embora. Desde a democracia que é líder, só se foi embora quando foi para Presidente da República, isso percebe-se. Mas quantas vezes e quantas o Mário Soares, como líder do Partido Socialista, e a eleições perdia, continuava. E a eleições ganhava, continuava. Perdia, ganhava, perdia, etc, etc. Acho que o Sá Carneiro, se não tivesse acontecido o que aconteceu, seria um desses líderes para escolher essa homenagem. Mediático? Presente. Não, coerente. Tem um projeto e uma ideia. O Sá Carneiro, que era um líder da direita portuguesa, direita democrática, como é também não estamos só a elogiar aqueles que são mais próximos da nossa ideologia. O Sá Carneiro, eu tenho certeza que era um grande líder, um líder que a gente podia não gostar dele, mas sabíamos que ele ia até um limite. E tinha uma ideia, tinha um projeto, tinha uma concepção de sociedade que nos davam segurança, que nos davam garantia. É desses líderes que eu falo. Portugal e a Europa precisam desses líderes. A Europa toda, e Portugal também. A Alemanha, Portugal, França, Bélgica, etc, etc. Holanda, França, por aí adiante. Com um contributo? Temos líderes de transição, que são fracos, que não têm um projeto para mostrar? 30, 40, 50 anos. É por isso que há esta descrença na política, por isso que estamos a assistir por isso que iremos assistir na Grécia. Por isso e pela prática dos políticos. A prática dos políticos tradicionais da Grécia é que fez com que o povo deixasse de acreditar. A prática dos políticos tradicionais da Espanha é que está a contribuir para que não acreditem. E em Portugal também. Não se esqueça que há 40% das pessoas portuguesas, em cada 10, há 4 portugueses que já desistiram. Não desistiram da democracia. Desistiram de usar a arma mais importante, que é o voto, a arma do povo, para solidificar a democracia, para dar vida à democracia, para pôr a democracia a respirar. Em cada 10, 4 desistiram. É muito. É uma forma também de protesto. É perigoso. É uma forma de protesto. Não é bem uma forma de protesto. Desistiram. Nem sequer protestam. De descrença. Descrença. Não é protesto. É de descrença. Protesto é quem vai votar contra, quem vota em branco, quem, quer dizer, exerce o direito de voto, dizendo não concordo com nada disto, não concordo com os nossos líderes, não concordo com política nenhuma. Isso é uma forma de protesto. As pessoas que não vão votar desistiram. E isso é que é complicado. Muito bem. Narciso Miranda, voltamos então a ver-nos para a semana. Obrigado, e certamente já aqui também com as consequências então destas eleições na Grécia. Tenha uma boa semana, Narciso. Os juros da dívida portuguesa há 10 anos estavam ontem a subir para 2,788% às 8h40 de Lisboa, depois de terem terminado na terça-feira a 2,78% e de terem descido até ao mínimo de sempre de 2,41% a 2 de janeiro passado. Os juros a 2 anos estavam a subir para 0,41,5%, depois de terem terminado a 0,407% na terça-feira, atingido um mínimo histórico. No prazo de 5 anos, os juros estavam a subir para 1,66 contra 1,65 na terça-feira e o mínimo de sempre de 1,25 a 2 de janeiro passado. A 17 de maio de 2014, Portugal abandonou oficialmente o resgate, não tendo qualquer programa cautelar. O programa de ajustamento solicitado por Portugal à Troika, no valor de 78 mil milhões de euros, esteve em vigor durante cerca de 3 anos. Os juros da dívida soberana da Irlanda estavam a descer a 5 e 10 anos, bem como os de Itália em todos os prazos. Em Espanha, os juros estavam a cair a 2 e 10 anos e a subir a 5 anos. Já na Grécia, os juros a 5 e a 10 anos, os únicos prazos disponíveis para este país estavam a subir no prazo mais curto e a descer no mais longo. O
movimento Não Tape os Olhos contra a privatização da TAP foi apresentado nos cinemas de São Jorge, em Lisboa. Um dos objetivos do movimento é fazer um referendo sobre a venda da TAP. O movimento, que convocou uma manifestação para 31 de janeiro no aeroporto de Lisboa, nasceu de um manifesto subscrito por mais de uma centena de personalidades. Defendem que a transportadora aérea deve continuar a ser uma empresa portuguesa. A organização exibiu no Cinema São Jorge o filme Peço a Palavra, de Frank Capra. O cineasta defende que a privatização da TAP é dinheiro que sai de Portugal para concorrentes estrangeiros. O filme, exibido no São Jorge, conta nas palavras de António Pedro Vasconcelos a história de um homem simples, ingênuo, cheio de valores na cabeça, que vai preencher uma vaga no Senado norte-americano e é vítima de falsas acusações, mas que resiste para repor a verdade. O criador deste movimento, António Pedro Vasconcelos, disse ainda que uma das coisas que estavam a pensar fazer é um referendo, que exigirá 75.000 assinaturas, mesmo sabendo que o referendo chegaria à Assembleia da República e a maioria parlamentar iria chumbá-lo. A apresentação do filme contou com nomes como Carlos do Carmo e Sérgio Godinho, Francisco Louçã, Luís Filipe Vieira, Manuel Alegre, Henrique Caiate, Rui Vieira Neri e André Freire. De recordar que o Governo aprovou há cerca de uma semana o caderno de encargos da privatização da TAP. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da manhã, gradualmente do litoral para o interior. Ainda períodos de chuva fraca ou aguaceiros mais frequentes no litoral e a partir do meio da manhã, e que serão de neve acima de 600, 800 metros de altitude, subindo para 1000, 1200 metros de altitude. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 11 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 9 graus e a máxima de 16. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.